Professor e consultor de empresas, Carlos Aurino Barroso Guedes é autor de 4 livros que podem orientar o leitor sobre diversas áreas de atuação profissional. Hoje ele trabalha junto ao ProJovem. É com Carlos Aurino que a repórter Mônica Silveira conversa agora. Olha, Danilo, é com grande prazer que eu estou aqui ao lado do professor Carlos Aurino Barroso Guedes, que tem livros em diferentes áreas: técnica de vendas, mercado de trabalho, recursos humanos, profissionalização, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Professor, o primeiro livro foi sobre técnica de vendas, e nós somos um povo, né? O cearense é um povo voltado inteiramente para o comércio. Como é que foi produzir esse livro? Muito bem, Mônica, esse trabalho nosso, ele teve a durabilidade de 8 anos. Eu, como instrutor, ia repassando aquele conteúdo, ia estudando, ia pesquisando e ia aplicando em sala de aula. Então, ele é muito interessante, como você vê, já está na 3ª edição, para o comércio, para os novos empreendedores. Foi o nosso primeiro trabalho. A gente sabe que técnica de venda é importante. Precisa a vocação, a pessoa ter um dom para a venda, mas quais são os principais elementos de uma técnica de venda? O que é preciso? Basicamente, a questão do atendimento. Hoje é fundamental quem trabalha nessa área ter conhecimento do atendimento, da desenvoltura profissional, conhecer bem o cliente, conhecer bem o mercado. A palavra-chave hoje é conhecimento. Como é que foi a aceitação desse livro? Esse livro ele é adotado em algum colégio? Bem interessante a sua pergunta. Esse livro ele foi aplicado, adquirido essa edição, a 3ª edição, já pela Secretaria de Educação do Estado. E foi muito bem aceito lá no sul do país. Infelizmente, é aquela dádiva popular, né, de santo de casa não rola milagre. Mas a gente fez esse trabalho, ele foi muito bem aceito, entendeu? E a gente gradativamente vem aprimorando as suas técnicas, as novas modalidades. Hoje a gente já tem algumas escolas de venda também. Perfeitamente. O SENAC hoje é um referencial, né? O Sistema S hoje é um referencial. O SEBRAE é um referencial no empreendedorismo. E é uma tendência natural de se ir aprimorando as novas técnicas, se atualizando e reformulando todo o conteúdo programático. Depois desse livro veio uma sequência, que é de recursos humanos. Existe uma ligação? Existe. É uma sequência. Por que recursos humanos? Porque, primeiramente, porque é uma área que eu gosto muito, e eu vinha escrevendo, e o COAD, em São Paulo, adquiriu os artigos. Então, no final, uns 2 a 3 anos após, eles me sugeriram que eu reunisse uma coletânea artigos sobre recursos humanos. E qual foi esse trabalho? Nesse livro, a gente aborda a questão do monitoramento, do treinamento em si, e a gente focaliza também a área do atendimento, a qualificação necessária para o atendimento, a área de monitoria, entendeu? Então, ele é uma continuidade de todo aquele trabalho. É como se houvesse uma transformação da técnica de venda com o RH. Muita gente não sabe, mas o recurso humano tem um papel fundamental, né, na empresa? Fundamentalmente. É muito importante, é muito necessário. Principalmente quando a vantagem que eu acho do nosso trabalho é porque a gente teve aquela preocupação de reunir a teoria com a prática e vice-versa, sempre focando o homem, o ser humano, que se encontra em alto desenvolvimento. A gente fala assim, às vezes, que na assessoria de imprensa, por exemplo, há alguns casos que o assessor de imprensa dificulta. Isso acontece também com recursos humanos. Muita gente reclama dos recursos humanos. Que no recurso humano não atendeu bem, aí chega a fazer uma brincadeira de recursos desumanos. O que é que precisa para um recurso humano funcionar bem? Principalmente a qualificação de todos os envolvidos. Recursos humanos, até então, até alguns anos atrás, vamos dizer assim, ele era considerado, na hierarquia, na pirâmide empresarial, colocado no último lugar. Hoje não. Hoje o recursos humanos é visto com uma amplitude maior em todas as áreas de funcionalidade do sistema empresarial. Bom, a gente tem aqui um livro comemorativo, né? Que é Ao Jovem do Novo Milênio, um livro sobre profissionalização. Ok, eu tive a preocupação, esse livro Ao Jovem do Novo Milênio, qual o seu conteúdo básico? É a cidadania, é o mercado de trabalho, é o relacionamento humano da família e da escola. Eu acho que a gente não pode trabalhar separadamente. E
Principalmente, eu tracei nele o perfil que eu acho ideal, que a consequência dos anos me trouxe esse conteúdo. Então, a gente vê a parte da religiosidade, a parte do sentimento, da emoção, do contato com a família, com os amigos, a necessidade de trabalharmos em grupo. Isso tem faltado um pouco à juventude? Tem faltado. É o ponto, Mônica, que a gente às vezes se encontra ausente. O jovem ainda, pelo próprio processo, vamos dizer assim, não tomou sua própria consciência. Você acha, até mesmo, vamos dar um exemplo prático, o papel da nossa Associação Cearense dos Escritores. É muito amplo, você sabe que nós temos grandes valores e a gente precisa das escolas para vender, vamos dizer assim, o nosso produto, que é a informação, o conhecimento. Então, o jovem precisa, principalmente, ser motivado para fazer. Ser motivado, ser levado por alguém para fazer. Na família, no ambiente da família, cobrar, incentivar. Esse é o papel de todos. Porque os jovens, nós temos que conduzi-los, não esperar que aconteça, fazer acontecer. Senão ele se volta para um caminho ruim, como é o caso do crack e outras drogas. Perfeitamente, Mônica. Isso é uma realidade do nosso Brasil que nós precisamos mudar. E eu digo mais, a responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Não é individual de uma escola. É por isso que eu gostaria de aproveitar o teu programa e falar um pouco relacionados aos diretores, aos gestores escolares. Vamos incentivar esse pessoal a ler, a escrever comentário, a analisar texto, vir às férias. Então, tudo aquilo ser devidamente trabalhado, ser devidamente incentivado. Não deixar uma coisa à toa, sem uma firmeza de propósito. E aqui tem um livro mais recente, Você e o Mercado de Trabalho, que também não deixa de ser uma sequência desse outro, né? Perfeitamente, Mônica. Esse trabalho, graças a Deus, está muito bem aceito. Eu tracei aqui o que sejam essas habilidades e competências exigidas hoje pelo mercado de trabalho. Qualquer jovem, qualquer pessoa, vamos dizer assim, que deseja ingressar no mercado de trabalho, ele deve ter conhecimento básico desse trabalho, vamos dizer assim. É um trabalho que está sendo muito bem aceito e, graças a Deus, aos nossos alunos, a gente tem conseguido êxito com esse trabalho. Ele é bem voltado a quem deseja ingressar no mundo de trabalho. E a gente observa que seus livros são bem objetivos e a diagramação fácil de ler, isso é uma característica sua também. Exatamente. Eu me preocupo muito com isso, não com aquela linguagem clássica, né? Erudita, vamos dizer assim. Porque a clientela que a gente trabalha é exatamente essa clientela que esses assuntos são abordados, vamos dizer assim, rápidas pinceladas. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. A satisfação é minha em lembrar mais uma vez que devemos participar da ACE, da Associação dos Escritores Cearenses. É uma entidade que está de porta aberta a todos. Se você tem um livro, uma ideia, que está guardadinho, vamos procurar a ACE. A seguir, as novas publicações